ele nasceu, surgiu, né, se organizou, registrado em cartório em 1991, né? E por Zezé, desde a fundação do centro, mas eu vou começar a falar, né? Por que a gente criou essa instituição? Naquela época, assim como hoje, existia muitos meninos morando na rua, né? Na Praça Deodoro, nos sinais, em vários locais. E a polícia batia muito nos meninos, prendia. E nós íamos na delegacia, eu não sou advogada, Zezé também não é advogada, mas nós íamos, convidávamos outros companheiros e íamos na delegacia para liberar os adolescentes. E aí a gente começou a discutir, foi o tempo que começou a discussão também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos deu essa brecha de criar esses espaços que são os centros de defesa. E nós começamos a discutir a criação desta instituição, né, que tem uma equipe composta por advogado, psicólogo, assistente social, filósofo, pedagoga, né? Então é uma equipe assim muito diversificada, né? E aí a gente, qual era a nossa intenção nesse primeiro momento? Era ter um advogado para liberar os meninos, né, da prisão. Coibir um pouco essa ação da polícia, né, que batia muito dos meninos. Eu lembro que No caso do menino emasculado, isso foi desde 1991, né? No primeiro momento a gente se sentiu assim um impacto muito grande, uma situação que a qualquer momento uma criança poderia aparecer assassinada. Esse caso também aconteceu em Altamira, viu? Então nós tivemos, assim, em termos de mobilização social, uma mobilização muito boa, porque a gente articulou os parceiros aqui na ilha, a gente articulou as pessoas também de Altamira, o Centro de Defesa de Belém, né, Brasília, e nós também fizemos parceria com uma ONG chamada Justiça Global. Fizemos formação, porque até para você fazer uma denúncia internacional, precisa esgotar todos os recursos, né, no Estado. Então nós tivemos, me lembro que teve uma formação muito legal naquele hotel Esquina, né, junto com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Então foi um aprendizado, né, foi como é que se diz, uma história de violência extrema, de sofrimento muito grande, mas um aprendizado. Em relação ao que depois foi chegar no Francisco das Chagas. Então, existia toda uma pressão do governador, se não me engano era Edson Lombão, na época. Em relação ao caso do Bernardo. E para poder encontrar alguém, então tinha que encontrar alguém. Parece que eles queriam reduzir o caso a um caso de polícia. Mas em nenhum momento tinha aquele debate em relação à política, a políticas públicas. Como é que a gente vai reconstruir o caso? É um caso só de polícia ou de política pública? E aí teve um movimento na infância para demonstrar a reconstrução do caso. É isso que eu estou querendo te colocar. Que a gente teve toda uma mobilização para a gente apresentar que a situação era muito mais grave. Era o direito de ir e vir que foi negado para os meninos. Era o direito à educação que estava sendo negado. O direito à saúde, lazer. Né? Isso que a gente tentou. Me lembro muito bem que a gente fez não sei se te lembra ali, que a gente fez na praça lá do Paço do Lumiar, umas maquetes, muitos balões, tudo isso para tentar sensibilizar a comunidade também. Trabalhando muito fortemente em escola, lá naquela região, perto de São José de Ribamar, aquele lugar que chama Maracajá, né? Maracajá, aquele bairro ali. Tentando fazer círculo de debate com os pais, oficinas com os adolescentes, né, com os professores. Aquela região a gente centrava mais em cima da área limítrofe entre São José de Ribamar, São Luís e Paço do Lumiar. Paço do Lumiar foi que teve mais casos. Né? Mas aí eu concordo contigo, que a aflição por parte dos governantes era apresentar um culpado, né? O bode expiatório. Mas a coisa era muito mais complexa. A situação é a casa desarrumada. A casa desarrumada é a ausência de políticas públicas. Porque naquele tempo
não existia essas facções que existem agora. Mas o estado do Maranhão já estava em segundo lugar na violência do campo. O latifúndio expulsando, que a Maria falou anteriormente, expulsando essas famílias. Quando você vai ver a questão das correntes migratórias, você percebe que as famílias em busca do pão de cada dia, do alimento, né? Então é uma coisa muito mais complexa do que se possa imaginar. E isso até hoje, você vê que quando acontece alguma coisa, sempre é querer logo prender quem fez isso. Quem fez isso, quem é o culpado. Logo quem é o culpado para prender. Não se preocupa com o que é antes, que é você ter pelo menos no mínimo para garantir sua sobrevivência. Né? A gente, aí em 2005 foi assinado o acordo, solução amistosa, né? E o que a gente percebe, né? Que desse 2005 para cá, que a maioria das obrigações que estava no acordo, que está no acordo, na verdade não foram cumpridas, né? O que a gente vê? Tiraram as famílias de onde moravam, botaram num único espaço, e aí nesse espaço tem o quê? As casas, as famílias reclamaram muito nessa época, ainda continuam reclamando até hoje, as casas sem condição de infraestrutura, a escola não existe no espaço, os meninos têm que sair de lá para ir para outro bairro para ir para a escola, né? Então, na verdade, apesar de ter um acordo, né, assinado pelo governo do estado, pelo governo nacional, mas as condições de vida daquelas famílias e dos outros meninos continuam a mesma realidade. Aquelas mais trágicas porque perderam seus filhos, né, que poderiam hoje estar crescendo e tendo uma outra realidade. Mas o que a gente percebe é que você anda em São Luís, cadê as praças? Não existe praça, porque a maioria dos meninos que morreram, por quê? Estavam brincando dentro do mato. Porque não tinha e não tem praça onde eles moravam. Ou trabalhando, né, Maria? Ou trabalhando. A gente fica difícil de você mensurar um projeto, né, que tem uma subjetividade muito intensa, que passa pela formação de atores, né? Mas para se chegar a isso aqui, teve a mobilização dos 4 municípios da ilha. Isso dá trabalho. Eu acho que a própria articulação das famílias. A articulação com as famílias. Agora sim, porque o Centro de Defesa, a partir do momento que o acordo foi assinado, aí quem ficou responsável pelo monitoramento do acordo foi o Conselho Estadual da Criança e o Conselho de Direitos Humanos. Então, esses 2 conselhos que ficaram responsáveis pelo monitoramento do acordo. O Centro de Defesa acompanhou, mas aí não... Então, até antes do acordo ser assinado, a gente tinha uma articulação muito sistemática com as famílias. Hoje a gente continua, mas não é mais como antes, né? Mas e os conselhos que ficaram responsáveis pela fiscalização? Qual o papel deles? Como eles têm atuado? Porque nem tudo foi cumprido. Aí eu não sei o que dizer. Mas eles não emitem pareceres. Os conselhos existem, deveriam emitir relatório, Exatamente. parecer, mas ficou praticamente o documento engavetado um bom tempo. Hoje, já nesse governo, a gente tem visto alguma mobilização, alguma reunião com as famílias, né, que eu acho que isso é importante. E agora, nessa última reunião do Conselho Estadual da Criança, a gente levou, enquanto Sem Defesa, como pauta a discussão. Eu me comunico com a saúde? Como é que eu me comunico com o Conselho Tutelar? Os conselhos municipais estão funcionando nesses municípios? E o lazer? Como é que faz as coisas dialogando? Né? Isso ainda está muito distante. Isso aí é um grande sonho que a gente tem que perseguir. Mas esse diálogo, o diálogo com a família, o diálogo com a comunidade, como é que eu vou me comunicar com a comunidade? Então, isso aí tudo a gente aprendeu também nesse processo, né? Nessa mesma esteira que você fala que os conselhos municipais eles podem estar desorganizados ou eles podem não dotar de uma eficiência concreta. Como que surge a proteção dos direitos humanos? Como, por exemplo, no caso dos meninos emasculados, foi feita uma denúncia para a OEA. E nos outros casos?
como que o direitos humanos ele pode ser uma fonte de instrumento de proteção? Olha, aqui nós temos o próprio Cidadania, ele tem no seu eixo de atuação uma preocupação em fortalecer esses conselhos municipais. Né? Hoje mesmo era para a gente ter para São José de Ribamar. Né? E existe também aqui um outro projeto, que a Maria pode até falar mais, esse que a gente está tentando aproximar os conselhos municipais a nível de estado. Né? O nome... Isso, no fortalecimento dos conselhos, porque é algo que a gente apostou enquanto sociedade civil, né? Que antes os representantes governamentais, eles discutiam os orçamentos, as políticas, cada qual no seu gabinete. E qual é a intenção dos conselhos? É que essas políticas venham a ser discutidas dentro do conselho, né? Partilhando isso com a sociedade civil. É algo ainda muito distante do que a gente pensa para a realidade. Por quê? Porque muitas vezes o governo ainda não quer abrir suas caixinhas, verde, amarela, azul, e a sociedade civil ainda não está preparada para esse questionamento, né? Que tem que trazer para cá para a gente discutir junto. Mas eu vejo assim que com relação a essa questão do direito de criança e adolescente, para mim, na verdade, apesar dele já ter recortado, mas se o Estatuto da Criança e do Adolescente ele fosse de fato implantado, não precisaria outras coisas, né? A gente tem aí programas de garantia de pessoas que estão ameaçadas de morte. A gente tem o Provida, que funciona na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Agora estamos também lá iniciando, porque eu também sou de lá, iniciando um outro programa, que é o programa de defensores dos direitos humanos, os defensores ameaçados também, e que são programas que não precisariam existir, né? A coisa ficou mais complexa, né? Porque independente da situação de rua, tem as organizações criminosas, onde crianças e adolescentes são aliciadas, são convocadas, né? Então, de 2009 para cá, a coisa ficou muito mais acirrada, né? E muito mais perigosa também. E para enfrentar uma situação dessa, é imprescindível que haja políticas públicas realmente funcionando. E tem casas de semi-liberdade fechadas em São Luís, porque simplesmente não tem como acolher sequer uma pessoa lá. É porque não tem a estrutura. Não adianta você colocar os meninos num depósito, né? E aí, quando a gente fala da estrutura, é a estrutura física, é a atividade com os meninos, para que eles se ressocializem, né? Para que eles saiam de lá, pelo menos. Aí, se não tem a estrutura, é melhor fechar do que dizer que tem e não fazer nada. Os meninos saírem de lá pior. Você vê nas unidades de atendimento, eu às vezes fico olhando assim, eu digo, gente, isso daqui é o jardim para os meninos irem para Pedrinhas. Porque se em Pedrinhas você vai e não tem praticamente nada de ressocialização com aqueles presos, por mais que quem está na direção da FUNAC se esforce para que aconteça, mas muitas vezes quem está lá na ponta com o menino não acredita no menino, não acredita que é possível ressocializar, né? Hoje a gente tem recebido denúncias que é assim, quando o menino é preso, chega na unidade e o educador pergunta, qual é a tua facção? Como é que dentro de uma unidade de internação vai ter essa divisão por facção? O que é isso? Né? Pelo menos, né? Acaba tendo, de uma certa forma, a conexão com o cometimento de crimes. Reproduz a ideologia de dominação e violência. Exato. Então é uma forma de ilustrar um problema que, inclusive, acontece aqui em São Luís, acontece em todos os lugares. Que acontece cotidianamente com os adolescentes. Por isso é que a gente falou da importância de você contribuir com a formação desse segmento, trabalhar o emocional, o afetivo, né? Criar estratégia para que ele possa, né, que às vezes não tem a retaguarda, ele sofreu aquela violência e ficou naquela situação,
sem perspectiva. Né? E aí é toda uma rede que precisa enfrentar essa realidade. O que é que levou esse menino? E a gente percebe que a mídia muitas vezes ela vai em cima do fato, que é o que dá a notícia. E a população que não é esclarecida acha que é aquilo ali mesmo, né? Qual é a versão que se tem do estatuto? Que o estatuto passa a mão na cabeça dos meninos. Por que que tem essa... Por que que as pessoas têm essa visão? Primeiro, porque não estudaram o estatuto. Segundo, porque muitas vezes ele é repassado de forma errada. Porque se diz assim, você é protagonista, você é responsável pela sua própria história. Assim, muitas vezes as pessoas estão endurecidas. Né? Então, trabalhar também esse lado humano, o lado subjetivo. Por isso é que a gente faz todas essas formações, né? Com toda uma articulação, contribuindo para que a pessoa faça uma reflexão sobre a realidade, mas que mude também, toque seu coração, a sua energia. Não é só o aspecto cognitivo, é o aspecto cognitivo, a informação, mas afetivo. Está entendendo? A coisa é mais complexa. Nós aprendemos muito, porque a gente achava que era só um advogado que a gente queria, né, Ana Maria? Mas a gente percebeu que é preciso muito mais. Ninguém tem liberdade para ser livre, pelo contrário, luta por ela preciosamente porque não a tem. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Fala,